Olá, família Mundo dos Mistérios! A arqueologia é uma disciplina fascinante que nos permite aprender sobre as nossas raízes e entender melhor como as sociedades humanas evoluíram ao longo do tempo. Além disso, o trabalho dos arqueólogos também é importante para a preservação do patrimônio cultural e histórico de várias civilizações ao redor do mundo. Essas descobertas abriram um novo capítulo na história da região e deram aos arqueólogos e os aficionados por história um vislumbre do passado. O Parque Nacional de Bandhavgarh, na Índia, é conhecido por sua beleza natural e é um destino popular para os entusiastas da vida selvagem. No entanto, em setembro de 2022, o Levantamento Arqueológico da Índia, ASI, descobriu algo ainda mais fascinante: um tesouro de achados arqueológicos que lançam luz sobre a rica história da região. O Parque Nacional de Bandhavgarh está espalhado pelas colinas de Vindhya, em Madhya Pradesh. O Parque Nacional consiste em uma área central de 105 km² e uma área tampão de aproximadamente 400 km². O Parque Nacional de Bandhavgarh é conhecido pelos tigres reais de Bengala. A densidade da população de tigres em Bandhavgarh é a mais alta conhecida na Índia e no mundo. O Parque Nacional era a antiga reserva de caça do Marajá de Rewa e é atualmente um famoso centro natural para os tigres brancos. Mas o que também é muito interessante são os nomes de cidades antigas como Mathura e Kaushambi, localizadas em Uttar Pradesh, encontradas em registros antigos que eles documentaram. O levantamento arqueológico da Índia revelou fotos das antigas cavernas e templos nas mídias sociais, mostrando os restos de estruturas budistas com inscrições em murais. Uma estupa votiva e um fragmento de pilar budista contendo escultura em estupa em miniatura, que remonta aproximadamente ao século II e 3 DC, foram documentados como parte desta exploração, de acordo com informações compartilhadas. Além disso, 46 novas esculturas também foram documentadas e 10 já foram relatadas antes desta exploração de 2022. De acordo com a equipe de pesquisa, um total de 35 templos foram documentados, 9 anteriores e 26 templos ou restos de um templo do período Kalachuri na última exploração. 2 novas matemáticas Shaiva do período Kalachuri, 9º e 11º século DC, e 2 novas estupas também foram documentadas. Nomes de reis importantes mencionados nas inscrições antigas incluem Mahara Shri Bhimsena, Mahara Potasiri e Mahara Batadeva. 24 inscrições Brahmi, datadas do século II a 5 DC, foram documentadas. O nome de Mathura foi mencionado na escrita Brahmi, disse o arqueólogo superintendente Sr. Shivakant Bajpai, acrescentando que as inscrições também estão em Nagari e Shankalipi. Qual é o melhor tipo de descoberta para um cientista ou arqueólogo fazer? É aquele que pode ser totalmente compreendido imediatamente ou é aquele que não parece ter uma explicação racional? A resposta a essa pergunta varia de pessoa para pessoa, mas não há como negar que todos nós amamos um bom mistério. Com isso em mente, aqui está uma coleção de descobertas misteriosas que intrigaram algumas das maiores mentes do mundo. Na virada do século, vários túneis enormes foram descobertos na América do Sul. Após investigá-los, os cientistas que os descobriram verificaram que não haviam sido feitos por nenhum ser humano ou processo geológico. O professor de geologia Errant Frank descobriu um estranho buraco embutido em uma colina de canteiro de obras ao passar por ele na rodovia, relata o Discover. Frank voltou ao túnel, que havia sido descoberto durante uma escavação, e se arrastou para dentro dele. O túnel tinha 4,5 metros de comprimento. Frank pôde deduzir que o túnel não havia sido construído por forças geológicas, mas nada mais. No final do túnel havia uma pista muito maior, que você provavelmente não quer encontrar em um túnel pelo qual acabou de rastejar de bom grado. Uma coleção de marcas de garras gigantes no teto. Frank explica: não há nenhum processo geológico no mundo que produza longos túneis de secção circular ou elíptica que se bifurcam e sobem e descem com marcas de garras nas paredes, que deu origem a dezenas de grutas de origem inorgânica e, nesses casos, é muito claro que os animais escavadores não tiveram nada a ver com a sua criação. Acredita-se que o túnel, junto com muitos outros que ele e outros descobriram no Brasil e na Argentina, tenham sido feitos por megafauna extinta.
No caso de Frank, provavelmente foram preguiças gigantes que fizeram os túneis, entre 8.000 e 10.000 anos atrás. Essas criaturas não são como as preguiças de hoje, com a principal diferença sendo que eram do tamanho de um elefante africano. Na região do Rio Grande do Sul, Frank e sua equipe encontraram mais de 1.500 túneis, sendo que o mais longo deles tinha 609 metros de comprimento e 1,8 metro de altura. Provavelmente foi escavado por grupos de preguiças ao longo de várias gerações. Apesar de seu tamanho, há evidências de que os humanos eram capazes de caçar preguiças gigantes. 200 preguiças fossilizadas e pegadas humanas encontradas em Utah foram analisadas por uma equipe em um estudo de 2018, descobrindo que são evidências de que os humanos perseguiam ou assediavam ativamente as preguiças, se não as caçavam. Os paleontólogos escreveram: é possível que o comportamento fosse lúdico, mas as interações humanas com as preguiças provavelmente são melhor interpretadas no contexto de perseguição ou caça. Preguiças teriam sido presas formidáveis. Seus braços fortes e garras afiadas deram a eles alcance mortal e uma vantagem distinta em combate corpo a corpo. Na arqueologia, as descobertas podem ser amplamente classificadas em dois tipos: as esperadas e as inesperadas. Este último é o foco deste vídeo, que apresenta descobertas que foram tão surpreendentes para seus descobridores quanto para nós, espectadores. Quer sejam enigmas significativos ou pequenas curiosidades, este vídeo apresenta uma gama diversificada de descobertas inesperadas, mas fascinantes. Os arqueólogos desenterraram o mais antigo memorial de guerra do mundo no nordeste da Síria. Depois de vários anos de escavações em uma colina feita pelo homem em Tel Banat, semelhante à pirâmide de Djoser, os arqueólogos determinaram que existe um complexo de sepultamento em comum. O complexo de assentamento Banat Bazi formou-se na margem esquerda do rio Eufrates, na Alta Mesopotâmia, Mesopotâmia Superior, no terceiro milênio AC. Especialistas americanos e canadenses, liderados por Henry Porter, da Universidade de Toronto, enquanto investigavam o complexo arqueológico dos assentamentos e cemitérios de Tel Banat, descobriram sepulturas com um rito fúnebre incomum nunca visto antes. Os pesquisadores determinaram que o aterro cônico de 22 metros de altura foi construído em 3 estágios. Inicialmente, consistia em um pequeno cemitério ou um complexo de vários cemitérios. Os primeiros túmulos foram cobertos com uma camada de marga e o cemitério foi reaproveitado. Cada etapa continha no mínimo 30 sepulturas contendo os restos mortais de homens adultos e adolescentes, juntamente com equipamento militar. Em alguns casos, os enterros eram acompanhados por peles de burro. Em outros casos, nos cemitérios, foram encontrados acúmulos de grânulos de argila bicônica, que muito provavelmente serviram como cargas para a funda. Existe um padrão claro no conjunto de enterro. Os enterrados podem ser divididos em 2 grupos, cocheiros e infantaria. Os túmulos das carruagens contêm os restos mortais de burros, que na Mesopotâmia eram tradicionalmente atrelados às carruagens. Nos enterros de soldados de infantaria foram encontrados balas de funda. A fim de identificar os sepultamentos na montanha em Tel Banat, os cientistas recorreram às inscrições vitoriosas nas estelas, tradicionais para a Mesopotâmia no terceiro milênio AC. Os arqueólogos acreditam que os ossos podem ter sido removidos de outro cemitério ou do campo de batalha. Os residentes de Tel Banat construíram um memorial para o seu próprio povo e cuidaram da decoração meticulosa do memorial em grande escala, cuja construção exigiu os esforços de um grande número de pessoas.